Obrigado por assistir. Hoje, como eu havia dito, vou estar falando sobre o livro O Tatuador de Auschwitz. E eu vou estar falando também sobre trabalho. Eu tenho muita vontade de falar sobre trabalho. Lendo esse livro, eu acabei vendo muito a respeito desse assunto, trabalho. E eu vou estar citando aqui um pouquinho para você. Lali Sokolov e a jovem Gita Furmanova, dois judeus eslovacos, se conheceram em um dos mais terríveis lugares que a humanidade já viu. O campo de concentração e extermínio de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. No campo, Lali foi incumbido de tatuar os números de série dos prisioneiros que chegavam, trazidos pelos nazistas, literalmente marcando na pele das vítimas o que se tornaria um grande símbolo do Holocausto. Nesse ambiente, feito para destruir tudo o que nele tocasse, Lali e Gita se entregaram a um amor proibido, permitindo-se viver mesmo sabendo que a morte era iminente. Ou seja, que a morte poderia acontecer a qualquer momento. Vou procurar falar aqui sem dar spoilers para quem ainda não leu. Em resumo, o Lali é um homem culto, um homem muito inteligente, muito trabalhador, que resolve dar a vida para os nazistas, para que a família dele não seja levada. Os nazistas haviam ordenado para um membro de cada família, um membro forte, um membro saudável, ir para o campo de concentração, de forma voluntária. Então Lali fala, não, eu vou. Eu sou o mais novo, eu sou solteiro, não tenho família nem nada. Não tenho esposa e filhos, no caso. Então eu vou, para que nenhum de vocês precise de ir. Então ele vai. Ele é um homem muito caprichoso. Então ele põe um terno, ele põe uma camisa, uma gravata e se arruma, ele põe um terno bem passado, ele se arruma da melhor forma possível, porque ele gosta de se cuidar e ele entra no trem. Ele entra no trem. Ao chegar na rodoviária, antes de entrar no trem, o Lali e muitos outros homens, quando eles veem que é um trem de carga que chega em condições deploráveis, condições terríveis, um trem todo sujo, imundo, então muitos homens começam a protestar. Eles falam que aquilo é um insulto à dignidade deles. E os que protestam tomam um tiro, são mortos no mesmo momento. Então Lali fica calado e entra no trem, um trem de gado, por onde ele é um trem no qual ele fica por muitos dias, sem comer nem beber. E é muito interessante, porque ele acaba se destacando dentro daquele trem. Ele é um homem diferente. Ele não é um homem comum, ele é um homem diferente. Muitos homens que estão dentro daquele trem questionam o Lali. Para onde a gente está indo? O que é que vai acontecer com a gente?
Tudo porque o Lali, ele é diferente. Eles veem algo de diferente nele. Então o Lali vai falando, não sei. Vejam, é muito impressionante. O Lali é um homem que é de classe média e eu não me lembro a profissão dele. Não me lembro. Mas ele é de classe média. Ele não é milionário. Ele não é rico. O pai dele é taxista. Ele faz táxi para as pessoas, só que em cavalos, né? Em carroças. Eu não sei o nome dessa profissão. Ele é um taxista que dirige uma carroça, né? Então o Lali não é milionário, o Lali não é rico. Mas o pai do Lali carrega na carroça, transporta gente de classe alta. O Lali observa essas pessoas de classe e tem vontade de ser como elas. Ele tem vontade de crescer na vida, de evoluir. Então ele é um homem estudioso. O Lali, ele fala pelo menos meia dúzia de idiomas. Ele fala alemão, russo e alguns outros que eu não lembro aqui, que vocês vão estar lendo no livro. Eu li o livro uma vez e estou gravando o vídeo para comentar. Vou procurar gravar o vídeo da forma mais natural possível. Então ali no trem, o Lali sabe se comportar, ele é um homem de postura, ele é um homem inteligente, genial, trabalhador. Quando ele chega no campo de concentração, ele chega com muita postura, com o máximo de postura possível. E tanto que quando os homens chegam no local, no campo de concentração, no destino final daquele trem, daquele primeiro trem, então muitos homens são obrigados, todos são obrigados a descer do trem. Só que muitos descem trêmulos, descem cambaleando, sem força nas pernas, porque não tinha nem lugar para assentar. Eles tinham que ficar imóveis, né, dentro do trem, então as pernas estão bambas, né, os músculos estão enrijecidos, né? Então muitos homens não têm nem força para descer do trem direito. Quem não tem força para caminhar é morto na hora. A tiro. O Lali, quando ele desce do trem, ele cai no chão. Ele, com as mãos, né, no chão, e ele demora um pouquinho, mas ele levanta. Ele é levado até um local onde rapam a cabeça dele. Ele percebe que os alemães não estão para brincadeira. Eles estão ali para matar. Tanto que a cabeça do Lali é rapada de uma forma muito áspera, terrível, com a lâmina. Eu achava que eles rapavam a cabeça das pessoas nos campos com maquininha, só que não é. Não era, né, no caso. Era com navalhas mesmo, eram com lâminas enferrujadas. Lâminas enferrujadas. Então, o homem que está cortando ali o cabelo do Lali deixa vários cortes. O Lali sente a dor da lâmina ferindo ele, mas mesmo assim ele mantém a coluna ereta, ele mantém a postura. Ele vê os alemães passando, colocando o terror em todo mundo. Mas de primeiro momento ele procura manter a postura. Depois, com o tempo,
observando as pessoas no campo, aí sim ele passa a andar de cabeça baixa, olhando para o chão, sem encarar os guardas. Ele percebe que no campo ele tem que ser invisível. Então ele procura ser o mais invisível possível. Executar os trabalhos e andar de cabeça baixa. Como ele é um homem muito inteligente e trabalhador, então ele observa os guardas, ele observa os prisioneiros e ele procura se comunicar tanto com os prisioneiros quanto com os agós, com os guardas. Ele tenta se comunicar com quem ele sente confiança, independente do cargo da pessoa. Então ali, quem é de destaque e observa a inteligência do Lali, vê que ele é diferente, vê que ele fala vários idiomas, fica surpreso. E nisso o Lali acaba conquistando cargos, acaba conquistando certas mordomias que outros não têm. Assim como é na vida real, né? Se você tem um curso, se você tem um conhecimento, uma sabedoria, você se destaca. É assim no mundo, na realidade atual, né? Sempre foi. Quem tem o conhecimento, trabalha e cresce. Como diz o professor Hélio Couto, que eu costumo acompanhar. Quem tem o conhecimento, trabalha. Quem não tem o conhecimento, vai para o boteco até aprender. Então, o Lali, ele trabalha, ele coloca a mão na massa, ajuda muita gente no campo. Em certo momento, ele conhece a Gita, porque o Lali, ele conquista um cargo. Através de contatos, ele conquista um cargo porque ele sabe se relacionar. Ele sabe se relacionar com o ser humano. Então, ele, conversando ali com um contato com o outro, mostrando que ele é inteligente, que ele tem sabedoria, que ele é prudente, ele acaba conquistando um cargo, que é o cargo de tatuador. Quem não tem conhecimento, quem não trabalha, quem não se move, quem faz só o necessário, quem faz só o básico, tem menos refeições. Agora o Lali, como ele era trabalhador, se movimentava, estudava, tinha tática, jogava o jogo da vida, então ele conquistou esse cargo de tatuador, passou a ter refeições extras, passou a ter um quarto separado só para ele. Então, a maioria dos prisioneiros vivia uma vida mais terrível, mais complicada, mais subhumana no campo. O Lali ainda vivia uma vida subhumana. Só que ele já tinha uma vida muito mais tranquila do que muita gente. Tanto que, pela influência do Lali, como ele sempre se destacou, ele sempre foi uma pessoa exuberante, então outras pessoas do campo iam pedir ajuda dele. Ah, Lali, tem como você conseguir comida extra para mim? Quem já estudou sobre a Segunda Guerra Mundial sabe do que eu estou falando. Fome, sede, miséria. Então as pessoas iam pedir uma ajuda para o Lali. Ah, tem como você conseguir comida extra? Tem como você conseguir me ajudar?
Tem como você me livrar de tal situação? Não estou dando spoilers. Tem como você me livrar de tal situação? Aí o Lale ia lá, movia os pauzinhos e arrebentava. Ele dava um jeito. O Lale, ele é uma pessoa muito afortunada, muito sortuda. Só que aquela coisa, né? Ele trabalha. Ele não tem preguiça de levantar cedo. Eu vou contar um fato separado aqui. Primeiramente, não tem problema algum em a pessoa não querer levantar, ou ter preguiça, ou não querer estudar. Só que aí ela vai colher as consequências. Eu vou dar um exemplo. Já vou falar aqui de outra história. O Diário de Anne Frank. Livro maravilhoso também. Sofrido, né? Um livro que faz a pessoa sofrer mais. Vou dar um exemplo aqui de trabalho. Em certo momento, um dos homens ali que era colega da família da Anne Frank, ele foi levado ao campo de concentração. E todos os dias, ele, junto com os outros prisioneiros, tinham que sair para trabalhar. Primeiro eles eram contados para saber quantos morreram e quantos levantaram para ir trabalhar. Esse homem, certo dia, ele simplesmente falou: não vou levantar. Eu não quero ir trabalhar. Eu estou cansado da minha vida. Eu estou desanimado. Eu estou chateado. Então ele não levantou. Os outros prisioneiros levantaram. E o que aconteceu com esse homem? Como ele não levantou, os guardas sentiram a falta dele, viram que ele estava vivo, só que deitado na cama, e levaram ele para a câmara de gás, onde ele morreu asfixiado, né? Sufocado pelo gás. O gás Zyklon B. Muitas pessoas eram colocadas nas câmaras. Quem não queria trabalhar, ou quem estava doente, ou quem era muito fraco fisicamente, ou muito idoso, era enviado para a câmara de gás. Diziam para as pessoas que elas estavam indo tomar banho. Elas entravam na câmara, fechavam, não tinha janela alguma. Abriam uma fresta no teto. Primeiro esperavam um tempo para o calor humano das pessoas aquecer a câmara. Depois abriam uma fresta no teto e espalhavam um produto químico chamado Zyklon B. Se eu não me engano, é esse o nome. O Zyklon B, quando era misturado com o calor humano ali na câmara, virava um produto químico que sufocava as pessoas. Então elas morriam. Então, essa foi uma coisa que aconteceu com um dos prisioneiros que não quiseram levantar para ir trabalhar. Lendo esses livros, eu acabei aprendendo um pouquinho mais. Uma seguinte lição: a gente não pode desistir. Não adianta. Tem que trabalhar. Tem que se movimentar. Quer ver um exemplo? O corpo humano. Se você parar de se movimentar, se você parar de fazer atividade física, seu corpo vai atrofiar. Simplesmente isso. Os músculos vão atrofiar. Então você tem que se movimentar, você tem que caminhar, né? Tem que praticar
alguma atividade. Antigamente eu praticava esporte, hoje em dia eu não pratico mais. Só que meu serviço é braçal. Eu estou ali para lá e para cá, correndo, carregando peso. Então eu não preciso de fazer exercício algum. Se meu serviço não fosse braçal, se eu trabalhasse em um escritório, por exemplo, aí eu teria que fazer alguma coisa. Pelo menos meia hora de exercício físico por dia. O trabalho é algo muito importante. Não fugindo do livro aqui, o Lally trabalhava, era muito esforçado e parecia que tudo conspirava a favor dele. Tudo. Não estou dando spoiler, mas quem lê aqui vai ver que muita situação acabava conspirando a favor dele. Ele ia lá, trabalhava, se esforçava. Por quê? Quer ver uma coisa? O que é que ele fez antes de entrar no campo de concentração? O que é que ele fez? Ele trabalhava, ele estudava, ele levantava da cama, ia lá estudar, lia livros. Naquela época não tinha internet. 1920, 30, 40, não tinha internet. Então ele tinha que aprender idiomas ali, lendo livros. Na marra, na raça, tinha que correr atrás do curso, atrás de um professor particular. Então imagina, se ele entrou no campo sabendo falar meia dúzia de idiomas, é porque ele algum esforço fez. Algum esforço fez. E é muito interessante, porque provavelmente então ele era um homem de leitura. Para ele aprender o idioma russo, por exemplo. Quantos livros em russo será que ele não leu? Filosofia, bibliografias, artes. Estou olhando no relógio aqui para o vídeo não ficar muito longo. Certamente ele estudou muito. E no campo, no que eu li, no que eu fui acompanhando, eu via que ele corria para lá e para cá. O Lally sempre estava ocupado com alguma tarefa. Ele não ficava vago. Ele sempre estava se movimentando. Eu lembro que esses dias no serviço, um colega meu, que trabalha do lado, ele estava falando comigo sobre minhas férias. Ele falando, índio, falta menos de um mês, né, para você entrar de férias. Vai fazer o quê? Vai ficar em casa, descansando? Eu não consigo ficar em casa não, hein, descansando. Aí eu falei, é verdade, né? A gente que aprendeu a se movimentar, a gente sempre tem que estar envolvido em alguma coisa, né? A gente não consegue ficar em casa panguando, né? Eu falei isso para ele. Então, a mesma coisa era o Lally. E é a mesma coisa com quem aprende a trabalhar. A pessoa não fica parada. Pelo menos na maioria dos casos, não. A pessoa sempre está fazendo alguma coisa. O Lally, quando ele não estava tatuando alguém, ele estava indo atrás de comida. Quando não era atrás de comida para ele, era atrás de comida para outra pessoa. Quando não era atrás de comida para outra pessoa, era atrás de dinheiro. O cara tatuava. O cara contrabandeava comida. O cara contrabandeava joias. Já contei um spoiler aqui, né? Mas ele fazia de tudo. Ele trabalhava. Ele tomava a luta dos outros para ele. Via pessoas com problemas, ele ia ajudar. Corria atrás, arriscava a vida. Corria risco de morte. Quem lê esse livro aqui pode até ficar com raiva em alguns momentos.
Porque teve momento em que o Lali poderia ter ficado quieto. Ele poderia ter ficado na cama deitado descansando. Só que não. Ele preferiu agarrar a causa e correr o risco de vida. Já teve momento que eu falei, não, eu não acredito que ele fez isso, não acredito que ele abraçou essa causa. Mas é assim, era um homem trabalhador. E quando ele não estava fazendo qualquer uma dessas coisas, ele estava atrás da Gita, dando o jeito de falar com ela. O Lali era um homem de muito boa aparência. Isso daí também ajudava muito. Nos relacionamentos, né? Se relacionar ali com as pessoas, lidar com as pessoas. Porque, querendo ou não, a aparência influencia. Pelo menos alguma influência a aparência tem. Tudo tem influência. Aparência, modo de falar, idiomas, entendeu? É que eu não vou dar spoilers aqui. Mas por exemplo, o Lali, para ele conseguir cargos, ele tinha que ter um currículo. E ele tinha. Ele sempre tinha. Ele sempre tinha. O que precisava, ele fazia. Os homens mais influentes desse mundo eram trabalhadores. A vida é dessa forma. Quem faz o básico, o arroz e feijão, ganha o básico. E tudo bem, é uma escolha da pessoa. Mas quem faz o arroz e feijão e faz algo mais, ele sempre consegue algo mais. Talvez você que esteja assistindo agora não creia na Bíblia, mas vai ter gente que vai assistir e vai crer. Vou dar um exemplo rápido, eu tenho 1 minuto, já vai dar 10 horas. Gideão, por exemplo. Gideão, ele estava no lagar malhando trigo. Ele estava em local inapropriado para malhar trigo, mas ele estava ali malhando, porque ele tinha que malhar em um local escondido para não ser roubado. E aí, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, se apresentou para ele e falou: homem virtuoso, homem virtuoso. Qualquer parte da Bíblia que você lê, creia ou não creia na Bíblia, creia ou não creia que é a palavra de Deus. Qualquer trecho que você lê, você vai observar. Deus sempre usava pessoas que trabalhavam, que eram esforçadas. Pessoas que colocavam a mão na massa. Pessoas que se esforçavam. Quem era preguiçoso ficava ali, esperando algum trabalhador libertar, salvar, tomar uma atitude, libertar o país, conversar com o povo inimigo para negociar. Então é dessa forma. Quem trabalha age. Quem não trabalha fica esperando. Fica esperando a boa vontade de quem trabalha. Então, aqui eu falei um pouquinho a respeito de trabalho, logo logo vou estar gravando outros vídeos. Eu falei a respeito de trabalho e falei a respeito do livro Tatuador de Auschwitz. Não tem como citar o Lali sem citar elegância e trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Super recomendo o livro. E até mais.